Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Um homem que já passava dos seus 60 anos, enrugado, meio encurvado, mas com a sabedoria de milênios. O seu quarto, adornado com imagens de demônios, páginas de livros antigos com desenhos ancestrais, filetes de bambu e vários frascos com coisas que eu não saberia nomear. O velho era um mestre da magia e estava vasculhando a internet em busca de algo precioso. Depois de muito procurar, com a paciência de um monge budista, ele parece ter encontrado aquilo que ele queria. Ele olha para o que está procurando e o compra. Quanta gente ingênua nesse mundo, ele pensou. Antes de fazer o pedido, dizia que chegaria em até 3 dias úteis. Ótimo! Ele pensou antes de desligar o computador. Como sempre, existem dezenas de idiotas na internet. E por mais que o mundo evolua, eles persistem em existir e se multiplicar. E assim como tem bobo no mundo, sempre tem um esperto que se aproveita desse público. É como diz o famoso ditado: todo dia sai na rua um bobo e o esperto. Quando eles se encontram, acontece um negócio. Uma jovem sensualiza na internet, sempre arrancando o dinheiro dos bobos, que gastavam rios de dinheiro pelo mínimo possível. Mas essa jovem não era nada tola. Ela descobriu que qualquer coisa que ela colocasse à venda, esse público comprava. Começou vendendo fotos sensuais. Foi um sucesso. Depois expandiu abrindo uma loja que vendia roupas e acessórios femininos. Os bobos compraram todo o estoque em questão de poucos dias. Depois, ela vendeu água do seu banho, que continha sais minerais. Outro sucesso de venda. Ela então decidiu pensar no que mais ela poderia vender. Quando ela chegou naqueles dias de período fértil, pensou: que tal se eu vender o meu sangue? E foi isso que ela fez. Pegou um pouco do seu sangue e colocou em um frasco. Criou um rótulo com uma frase chamativa e colocou à venda por um preço exorbitante. Afinal, a quantidade era pouca. A demanda era enorme. Oferta baixa, logo os preços precisam ser ótimos. Desfilava nas ruas com seu carro importado, chamando a atenção por onde passava. Só comprava roupas de luxo e comida sempre da melhor qualidade. Tinha uma vida de rainha, mesmo vindo da classe pobre. Cresceu vendendo conteúdo adulto na internet. Ela empreendeu e se aproveitou disso. Do outro lado da tela, o velho recebeu o pacote até mais cedo que esperava. Abriu a embalagem e pegou o frasco com sangue da jovem. Fazia tempo que ele não criava os seus bonecos punitivos. Fazia bastante tempo, na verdade. Assim como a jovem brincava com os mais incautos, agora era a vez do velho se satisfazer com o que ele gostava. Brincar com a vida alheia. Ele olhava para o site da jovem e via que ela faria uma super live comemorando seu aniversário daqui a 7 dias. Ele teria esse tempo para preparar a sua surpresa. Ele começou arrancando o primeiro filete de bambu e o enrolando. Depois pegou o segundo e fez o mesmo processo.
Ele ainda estava no começo, mas se notava que o boneco começava a ganhar forma. A cada trançada, ele fechava os olhos, olhava para o alto e gritava algumas palavras que não dava para entender. Depois arrancava um pedaço do filete que estava enrolando e queimava em uma vela que estava ao seu lado, lançando para o espaço uma fumaça misteriosa. Sentada em sua escrivaninha e de frente para o seu notebook, a jovem comprava e preparava os últimos detalhes para sua festa. Ela planejava arrancar e conseguir muito dinheiro. Seria uma live enorme, para uma multidão de pessoas. Não via a hora do grandioso dia chegar. Ela estava perto de poder quitar a mansão que estava em reforma e que ela moraria em breve. Estava muito ansiosa. No dia marcado da live, a jovem fazia a tela inicial, enquanto o velho sentado em sua cadeira observava tudo. Esperou a jovem iniciar a transmissão e a audiência rapidamente crescendo. Em poucos minutos, milhares de pessoas estavam conectadas, vendo a jovem dançar. O velho então pegou o frasco com o sangue dela, uma seringa, e recolheu o sangue. Bem no meio do boneco, ele injetou. Em segundos, o velho saberia se era sangue de verdade ou não. Se não fosse, ele teria caído em um golpe na internet. Mas para o seu alívio e felicidade, o boneco começou a guinchar e se contorcer na sua mão. Ótimo, ótimo. O velho comemorava. Estava quase na hora do show começar. Ele retirou da gaveta uma enorme agulha pontuda. Estava prestes a iniciar o seu ritual. A jovem, deitada no chão, se contorcia. Com o microfone, ela fazia gemidos que deixavam o pessoal em casa doido. Uma chuva de barulhos de dinheiro mostravam a ela que estava ganhando bastante grana. Seus olhos brilhavam. De repente, ela sentiu uma enorme pontada na barriga e deu um grito. Ela olhou para baixo e viu um furo. Ficou olhando para o chão para ver se não tinha esbarrado em nada pontudo. Depois mais furos em diversas partes do corpo. Ela começou a gritar mais e mais de dor. O sangue começou a escorrer por diversas partes do seu corpo. A audiência continuava a crescer. O pessoal continuava dando dinheiro. Estavam em êxtase, alheios ao que acontecia com a jovem do outro lado da tela. Eles pensavam que fazia parte do seu show de aniversário. A coisa só ficou séria mesmo quando ela começou a sangrar muito e seus olhos subitamente pularam das órbitas. Agora, a audiência parecia ter percebido que algo estranho estava acontecendo. Com medo, a maioria dos espectadores desligaram a live. Um deles até havia dito: "Que mulher maluca!" A jovem morria na frente de milhares de pessoas, ainda incrédulas, acreditando estar assistindo um show emblemático. O velho feiticeiro, cansado de torturar a menina com dezenas de espetadas, vendo que ela estava sofrendo demais, já sem os olhos, nariz, orelhas e com os pés e as mãos penduradas, jogou o boneco no fogo, que logo ardeu em chamas. A jovem começou a derreter na frente das câmeras, como uma vela, sumindo cada vez mais, até restar apenas uma massa de corpo queimado e inerte em cima de um tapete. O velho, satisfeito, foi se deitar na cama para descansar. O show tinha terminado e o seu prazer saciado momentaneamente. A internet é um lugar de muitos perigos.
O ano era 2003, onde a internet ainda era um pouco mato e não existiam redes sociais como conhecemos hoje em dia. Estou aqui na palestra para contar a história de uma jovem, na época chamada Melissa. Como não tenho todos os detalhes, vou imaginar como tudo aquilo ocorreu, com livre interpretação de fatos. Era final de semana, época em que os jovens curtiam indo em shows e baladas que pipocavam em quase todos os cantos das cidades. Mas Melissa não gostava muito de ir em baladas, era mais fechada, gostava de curtir em casa. O som estava rolando muito alto no seu quarto. Seus pais dormiam em um quarto muito afastado. A jovem fazia o que queria. Os pais apenas aceitavam. A adolescência vai passar. Achava melhor ela ficar em casa do que se perder pela rua. Com uma garrafa de cerveja na mão, ela ligou a sua internet e entrou em um desses inúmeros chats de bate-papo que existiam na época. Ela gostava de entrar no canal Rock na Cidade, um famoso chat para pessoas viciadas em riffs e bandas como Iron Maiden ou Megadeth. Sempre que ela entrava no chat, muitas pessoas já a conheciam e vinham logo mandando uma mensagem privada, umas conversas mais íntimas. Melissa adorava falar bobagens, tímida no mundo real, mas na internet se soltava até demais. Servia o mesmo para os rapazes, sem muito traquejo com as mulheres do mundo real. Na internet, eram tidos como bons garanhões. Mas aquelas conversas estavam aborrecendo um pouco Melissa. Eram sempre as mesmas pessoas, com sempre as mesmas conversas. Ela precisava de uma experiência diferente. Ela precisava de uma experiência nova. E no fundo, lá no fundo do seu quarto, o som de um volume muito alto rolava solto. A bebida descia pela goela da jovem, como se fosse água em um dia muito quente. Já estava começando a se sentir meio tonta, mas mesmo assim caminhou até a geladeira e pegou mais uma garrafa de cerveja. Hoje, a noite seria longa, ela sabia. Dia seguinte, ela não teria aulas na faculdade. Poderia curtir até mais tarde. Frequentou outras salas de bate-papo, sempre em busca de algo interessante, mudando com frequência. Alguém de alguma sala que ela não conseguiu precisar qual era, lhe mandou uma mensagem privada. O nickname da pessoa era a Entidade Misteriosa. Algo que chamou logo a atenção da jovem, que abriu a mensagem para ler. Olá, vamos conversar? Algo simples, mas que valia a pena tentar insistir. E ela respondeu que sim. Então eles começaram a conversar sobre assuntos variados. Conversa vai, conversa vem. Melissa tinha contado que estava muito tonta por conta da cerveja, mas que passaria. Depois de passarem por diversos assuntos, ela pediu que ele fosse até a sua casa. Lhe deu seu endereço. Disse que seus pais dormiam e que não ligavam. O homem, por trás da entidade misteriosa, tentou fazer um charme, um jogo duro, mas aceitou o convite. Disse que em muito pouco tempo estaria chegando na casa dela, que era para ela esperar ele pelo lado de fora. A menina animada cambaleou para o lado de fora da sua casa e se sentou em um degrau de acesso à casa, e esperou o que parecia ser uma verdadeira eternidade. A cada golada na cerveja, ela batia a cabeça. Tombava cada vez mais. A sua ansiedade para esperar o homem por trás da entidade estava perdendo a batalha para o sono. Sem conseguir resistir por muito mais tempo, ela tombou para o lado, ali mesmo no jardim, caindo em um sono pesado. Passado algum tempo, ela recobrou a consciência.
recolheu a garrafa de cerveja e retornou para dentro da sua casa. Jogou a garrafa no lixo da cozinha e se encaminhou para o seu quarto. Ela sentiu um cheiro diferente no ar. Parecia que tinha algo errado, ou que alguém de fora tinha passado por ali. Mas ela estava na frente da casa. Era impossível. Ainda estava muito irritada com o furo que o seu amigo da internet tinha lhe dado. O homem a enganou. Ele poderia ter se equivocado e errado o endereço. Isso acontece. Mas quando ela entrou no quarto, viu que as garrafas de cerveja tinham sido recolhidas. Por um segundo, Melissa pensou: será que meu pai passou por aqui? Mas então ela viu um bilhete colado na tela do seu computador. Estava escrito: abra a pasta na área de trabalho chamada A Entidade. Ainda zonza, ela abriu a pasta e, para o seu desespero, ela viu uma porção de fotos. Em uma delas, a entidade estava com uma máscara e uma enorme faca na mão, ao lado dos seus pais, dentro do quarto dos seus pais. Que ousadia! Na segunda, ele estava com uma sacola de lixo recolhendo as garrafas que ela havia jogado no chão. Em uma terceira foto, ele a estava beijando na testa. E assim seguiram várias fotos, até uma meio nojenta dele urinando no banheiro. Ela ficou extremamente apavorada com a sua ingenuidade. Ele entrou aqui, tirou as fotos da sua câmera digital, espetou o cabo no computador e passou os arquivos para lá. Montou uma pasta. Tudo isso embaixo do meu nariz e eu não percebi. No final da pasta tinha um arquivo de Word. Ela abriu. Cara Melissa, ou melhor, Sweet Love, que é o seu nick. Estive bem no coração da sua casa. Pude ver perfeitamente como vive, quem são seus pais, qual a marca do seu computador, e pude ver também a marca favorita da sua cerveja. Tomei a liberdade de recolher a sua bagunça antes que seus pais vissem. Creio eu que eles não ficariam satisfeitos vendo aquilo. Tome muito cuidado com quem você convida para sua casa. A internet é um ambiente muito perigoso. Por sorte, eu sou um cara bem intencionado. E quem sabe um dia eu não volte para lhe fazer uma outra visita. Beijos do seu amigo, a entidade misteriosa. Estou aqui, escondido, dentro de uma casa abandonada à margem da cidade. Estou sendo procurado por um fazendeiro muito rico. A pessoa, posso dizer assim, mais influente da região. Eu vou contar sobre o meu caso um pouco mais tarde. Contarei primeiro alguns pequenos casos aqui da minha cidade. Ela é pequena, típica do interior, mas aqui o povo leva a vingança bastante a sério. A primeiro caso, existem 2 times de futebol na cidade. Todo ano eles fazem um campeonato à parte. Afinal, costuma ser muito movimentada e com a rivalidade à flor da pele. Acontece no terrão da cidade. As pessoas lotam a lateral os alambrados para verem as partidas. Mas antes da bola rolar, sempre tem as provocações na internet. Dessa vez, inventaram que o árbitro da partida era torcedor de carteirinha de uma das equipes. Pegaram uma foto dele criança e se utilizaram da inteligência artificial para colocar uma camisa do time nele. Mesmo que ele fosse torcedor na infância, qual o problema? Quando cresceu e se tornou árbitro, passou a ser torcedor neutro. Enfim, a bola da partida rolou. O time que não tinha o árbitro como torcedor reclamava a todo momento das faltas.
Diziam que ele estava roubando e todas essas coisas. Depois de uma falta violenta, o árbitro foi obrigado a dar um cartão amarelo ao jogador, que partiu para cima do árbitro xingando ele, dizendo que ele era mal intencionado, que era torcedor do outro time. Rolou uma pequena discussão. O jogador então tirou uma faca do meião e correu para cima do árbitro. Esse, que não era bobo nem nada, estava armado. Já tinham avisado que ele poderia ter problemas com o jogo. Então, ele sacou a pistola e acabou matando o jogador com 2 tiros. Rapaz, o que veio a seguir foi uma coisa terrível. A torcida do time do jogador morto estava em um número muito maior. Correu para dentro do campo e conseguiram agarrar o árbitro. Depois, o que eles fizeram? Nossa, que barbárie! Desmembraram o homem e penduraram sua cabeça, suas pernas, seu tronco, seus braços pelo alambrado do estádio. Uma coisa horrível só de lembrar. Vale notar também que toda essa confusão começou por conta de boatos da internet. O outro caso foi com um mecânico bem generoso. Seu nome era Chicão. Ele tinha um pequeno problema mental e andava um pouco torto, mas sempre dava presentes e comprava doces para as crianças. Certa vez, uma menina vindo chorando de algum canto, falando que tinha sido atacada. Chicão a recebeu em sua residência. Ali deu um doce e pediu que ela ficasse bem. Acontece que sempre tem uma alma podre, um espírito de porco que insiste em querer ferrar a vida das pessoas. Como a menina havia chegado e contado que tinha sofrido um ataque, logo alguém colocou na internet que tinha visto a menina saindo da casa do Chicão e que ele era o culpado. Uma turba enfurecida saiu de suas casas. Marcaram de se encontrar na frente da casa do pobre mecânico. Desesperado, Chicão entrou no seu carro e tentou arrancar para fugir dali. Aquilo soou ainda mais como uma confissão de culpa. Conseguiram parar o seu carro e o agarraram, puxando para fora dele. O pobre Chicão nem conseguiu se explicar. Fora morto com dezenas de pauladas, o seu pinto arrancado como um troféu de caça. O animal fora abatido. Eles poderiam colocar na sua agenda defeitos. Alguns dias mais tarde, o verdadeiro culpado tinha se entregado à polícia. E a morte do pobre Chicão, deixada de lado, o povo não tinha como saber. E não podemos incriminar sem provas. Era a resposta prática da polícia. Chicão morreu por conta dos boatos da internet. O terceiro caso também é emblemático. Um vereador da cidade. Sabemos que em cidade pequena, o que mais rola por trás dos panos é a famosa corrupção. Triste verdade. A cidade, como muito pequena, falta emprego. Boa parte da população vive de benefícios do governo federal. As pessoas não entendem que esse benefício não vem da cidade. Pois bem, um dia esse benefício faltou. O repasse de Brasília atrasou e as pessoas começaram a ficar com fome e desesperadas. Esse vereador era eleito por causa da classe mais rica da cidade. Os mais pobres, justamente os que precisavam do benefício, o odiavam. Ele era dono de alguns estabelecimentos da cidade. Alguém fez uma montagem com ele discursando na Câmara dos Vereadores, dizendo que pegaria o dinheiro para si. Voltou novamente aquela turba de pessoas insatisfeitas. Agarraram o vereador enquanto ele dormia dentro de sua majestosa residência. Queriam que ele confessasse o roubo,
que ele soltasse a língua para contar onde estava o dinheiro. O máximo que conseguiram foram pendurar nu, de cabeça para baixo, na praça principal da cidade, e o pior, sem a língua. Até hoje as pessoas perguntam onde foi parar a língua do vereador. Acabou virando motivo de chacota e quase uma lenda na cidade. Um outro símbolo da barbárie. Agora, o meu caso... Bem, o meu caso não é nenhum boato da internet. Eu realmente fiz besteira, confesso. Trabalhava na fazenda desse homem importante que eu havia mencionado. Me engracei para o lado da sua filha. Ela é muito bonita e muito simpática. Ela se insinuava para o meu lado. De vez em quando trocávamos alguns beijos escondidos. Ela havia prometido que casaria comigo. Eu estava muito animado com essa perspectiva. Um dia, ela estava andando de cavalo na minha garupa. O desgraçado do cavalo viu uma cobra pequena e ficou com medo. Acabou nos derrubando dele. A jovem bateu a cabeça em uma pedra e ficou em coma. Até hoje ela está em coma. Quando eu fui pedir socorro, um dos capangas do fazendeiro disse que eu tinha feito maldade com a menina e me perseguiu com um rifle em mãos. Tive que fugir. Sei que ela está sendo tratada no hospital e ainda não acordou do coma, mas sei que ela vai se recuperar. Não sei se eu ainda estarei vivo. Já ouço o barulho de alguns cavalos relinchando aqui perto da casa. Não demora muito e vou virar mais uma estatística dos boatos dessa cidade. Eita, cidade fofoqueira!